Olá, meu amigo, minha amiga, que está inscrito aqui no meu grupo VIP para participar do seminário sobre planejamento patrimonial e sucessório da família. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para passar para você antes, né, desse seminário, onde a gente vai bater um papo sobre a questão da doação tradicional de bens no cartório. Aquela doação que você já deve ter ouvido falar, que às vezes seus pais fizeram para você, né? Então vamos falar um pouquinho dessa questão, por que da doação? Será que é legal fazer a doação de bens em vida ou não? Quais os problemas que isso pode acarretar no seu patrimônio, na sua família? Então, o tema de hoje, né, desse vídeo é justamente falar sobre por que você não deve doar os seus bens em vida para os seus filhos. Tá bom? Fique aqui comigo até o final, que eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela. Eu preparei um slide aqui. Então, por que você não deve pensar, né, em fazer a doação de bens em vida para os seus filhos, da maneira tradicional que você ouviu falar, ou às vezes até já fez alguma questão dessa na sua família, e é muito comum também os seus pais terem feito doação para você, né, lá atrás. E isso pode ter dado certo, e só que eram outros tempos, tá? Hoje não é recomendável se fazer a doação de bens em vida, porque eu vou te elencar aqui alguns elementos onde você vai entender isso melhor. Mudou um pouco essa questão. No passado era vantajoso, hoje já não é mais. Então vamos falar então sobre essa questão de não doar bens em vida para os filhos. Por que não fazer isso? Por que as pessoas, né, procuram fazer a doação? Primeiro ponto que eu gostaria de elencar com você aqui é que elas desconhecem, né? As pessoas desconhecem a existência de outras ferramentas capazes de fazer, de te dar o mesmo objetivo, que é transferir esses bens aos seus sucessores. E a mídia, ela, obviamente, não tem interesse em divulgar isso. Então, isso é um dos motivos pelos quais as pessoas buscam, né, nas vias tradicionais, esse recurso, que era até pouco tempo das ferramentas mais utilizadas. O governo também não tem interesse em divulgar isso, porque para ele a intenção é arrecadar impostos, tá? E na doação, no inventário, no testamento, ele arrecada bastante dinheiro. Então, por isso que, né, as pessoas buscam esse meio para poder transferir os bens aos seus sucessores. Um segundo ponto que as pessoas procuram fazer a doação é que elas acreditam ser a melhor opção nas suas famílias. No entanto, por essas pessoas não terem muito acesso, né, a essas informações, elas acreditam que só existe aquela possibilidade ali para em vida deixar essas coisas organizadas, ou até fazer um testamento. Mas a gente sabe que na prática isso não funciona muito bem, e eu vou discutir isso com vocês mais à frente. Um terceiro ponto pelos quais as pessoas buscam fazer a doação é que elas não têm a noção exata dos problemas que uma doação de bens em vida pode acarretar para elas próprias lá na frente. Ninguém nunca parou para te explicar o que pode acarretar se você fizer essa doação tradicional no cartório. Isso também eu vou abordar com vocês aqui. Então, esses são alguns pontos que eu elenquei capazes de influenciar as pessoas a correr atrás, buscar fazer a doação de bens aos filhos, acreditando estarem fazendo algo bom para os filhos, bom para elas. Mas nessa estrutura toda que a gente montou para o seminário, você vai compreender exatamente que no planejamento sucessório que a gente vai te apresentar uma solução, você vai ver que isso vai cair por terra, bem como o testamento, tá?
Então, deixa eu falar com você aqui, para que você entenda por que, né, que a doação não deve ser feita aos seus filhos, porque você deve evitar isso. Se você está pensando em fazer isso, pare imediatamente isso, assista o meu seminário na próxima semana, onde você vai entender o porquê disso. Tá? Então, eu listei aqui, nesse vídeo curto, 5 desvantagens para que você entenda e que serão suficientes para que você desista dessa opção. Vamos lá. A primeira desvantagem é que quando você faz a doação dos seus bens aos seus herdeiros, aos seus filhos, aos seus netos, isso não vai te garantir o direito de arrependimento. Então, você fez essa doação para os seus filhos hoje. Se amanhã ou depois, por algum motivo, você quiser desfazer essa doação, infelizmente, você não vai conseguir desfazer essa doação. Ela vai estar ali concretizada. Existe, sim, na legislação algumas exceções, tá? Quando, por exemplo, o filho, né, ou aquele que para quem você doou, atentar contra a sua vida, contra a sua integridade física, né? Aí sim é um dos motivos pelos quais a legislação autoriza o desfazimento dessa doação. Mas isso, olha, eu tenho quase 15 anos de advocacia, nunca ouvi isso na prática. Isso é coisa, para mim, de cinema ou de novela, tá? Então, na prática, na vida real, isso não acontece. Então, uma vez doado, os donos do patrimônio não têm direito de se arrepender. Uma segunda desvantagem que eu vou listar aqui é que a doação ela não possui nenhuma eficiência tributária. Essa questão de você fazer essa doação tradicional dos seus bens aos seus filhos em vida, não existe nenhuma previsão na legislação que te garanta aí algum abatimento tributário. Ou seja, os encargos, os impostos que serão pagos, serão recolhidos na doação, são os mesmos do inventário. Então, não tem nenhuma vantagem tributária nisso. Então, ela é cara e é onerosa, tá? Uma terceira desvantagem que eu listei aqui é que ela não protege o patrimônio, da família contra genros e contra noras. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você fez a doação desse patrimônio ao seu filho, à sua filha, e numa fatalidade ele venha a faltar antes de você, né, o que vai acontecer? Esse patrimônio doado para o seu filho, ele vai se comunicar com o genro, vai se comunicar com a nora, ou seja, esses terceiros, eles vão passar a ter acesso ao patrimônio da família. Isso é algo que no planejamento sucessório, na solução que nós vamos te trazer no nosso seminário, isso não acontece, tá? Mesmo que você tenha doado ali as cotas ali do seu patrimônio para o seu filho, e seu filho venha a faltar, nesse sistema que eu quero te apresentar no nosso seminário, os genros, os terceiros, as noras não vão ter acesso a esses bens. Então, isso tudo permanece no seio da família, tá? Outra questão aqui que eu quero listar para você, um terceiro ponto, é que essa doação tradicional ela é mais cara, tá? Ela tem os mesmos custos de um inventário. Então, não há nenhuma vantagem financeira em você fazer a doação desses bens em vida aos seus filhos, financeiramente falando. Então, ela é cara, tá? Antigamente, alguns anos atrás, isso era vantajoso. Por quê? Porque a Fazenda do Estado, que é o órgão responsável por cuidar desse imposto da doação, ele não avaliava o valor dos bens a valor de mercado, igual é feito hoje. Então, era aquele valor bem baixo que constava lá na prefeitura, totalmente desatualizado. Hoje isso mudou. Então, nos estados hoje, o governo tem algumas ferramentas de avaliar o valor desses bens. E sobre o valor de mercado desses bens, eles aplicam a alíquota da doação. Então, isso é bem caro e onera bastante as famílias. Um quinto ponto, aliás,
e o último que eu queria abordar com você aqui, é que, e eu acho que é o pior de todos, é que você que está doando esses bens aos seus filhos, aos seus herdeiros, você perde o controle sobre o seu patrimônio. Infelizmente, uma vez que você doou isso aí, vai sair do seu nome, vai entrar no nome dos seus herdeiros, esse imóvel, está na matrícula do imóvel, por exemplo, sai do seu nome, pessoa física, e entra no nome dos seus filhos lá na frente. Então, isso você perde o absoluto controle sobre os bens. Se você quiser vender esse bem, você não pode. Se você quiser dar em garantia para um sobrinho lá, alguma coisa assim, como seu fiador, né? Se você quiser trocar esses imóveis em outro, às vezes aparece uma vantagem, alguma construtora quer construir um imóvel nesse terreno seu que está bem localizado, é uma excelente oportunidade que você, de repente, vai ter para ganhar um dinheiro com isso, mas uma vez que você doou, você não consegue negociar, você vai depender aí da anuência dos seus filhos, e se eles forem casados, as noras, os genros vão ter que assinar concordando. Então, eu já vivenciei algumas situações onde isso trouxe problemas para a família, onde os pais estavam negociando um imóvel que já tinha sido doado, mas o filho estava em vias de se separar, tá? E a nora colocou obstáculo, não quis assinar, e aí eles perderam uma negociação com uma construtora milionária, era uma excelente oportunidade para a família, mas dependia ali de uma assinatura de um terceiro. Então, isso é algo assim complicado porque você perde o total controle sobre o seu patrimônio, tá? Então, era isso que eu queria colocar para você aqui nesse vídeo de hoje curto, tá? Para te falar um pouquinho dos problemas que envolvem a doação tradicional de bens no cartório. Se você gostou desse vídeo, te peço para que compartilhe com alguém. Se você gosta desse assunto sobre planejamento sucessório, eu vou te pedir para se inscrever no meu canal do YouTube, dar um like nesse vídeo, porque quanto mais pessoas engajando com esse vídeo, a gente consegue levar essa informação para muito mais gente. Então, nos falamos na próxima semana no nosso seminário de planejamento patrimonial e sucessório. Um forte abraço e até mais.